Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da 19ª Semana do Tempo Comum, dia 14 de agosto, dia que celebramos a memória de São Maximiliano Kolbe. Então convido sua família para assim partilharmos com grande alegria a palavra de Deus nesse dia de hoje, onde iremos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não der ouvido, dize à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiver de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus nessa quarta-feira da 19ª Semana do Tempo Comum nos coloca na perspectiva de três aspectos importantes da nossa fé. O primeiro vai nos dizer a respeito sobre a correção fraterna. O segundo aspecto, o perdão dos pecados. E por fim, temos o terceiro, a oração. Meus irmãos, queridas irmãs, o primeiro aspecto vai assim nos diz respeito fundamentalmente à correção fraterna com os irmãos. Não são poucas vezes que vemos nas comunidades irmãos que estão muito ocupados em apontar o erro dos irmãos. O Evangelho de hoje nos apresenta que nesse não é assim o caminho, ou ao menos a primeira atitude diante do erro do irmão. Então veja que a boa correção, essa seja uma correção fraterna, não pode presidir assim de um processo que visa a correção do irmão, a convenção do irmão, perdão. Então é um processo de escuta, é um processo de orientação. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, aprendamos com Jesus a fácil, ou seja, a difícil e necessária arte de corrigir sem antes condenar. Então, o segundo aspecto igualmente importante é o do perdão. Jesus, dirigindo aos discípulos, dá a eles o poder de perdoar os pecados. Os verbos ligar e desligar vai dizer respeito unicamente ao ato de perdoar. E é esse mais assim um gesto de Jesus para nos mostrar a sua misericórdia, mostrar o seu amor pela humanidade. Constituir para isso os discípulos como homens de misericórdia. Então a igreja é, nesse sentido, instrumento e dispensadora da misericórdia de Deus. Por fim, meus irmãos, queridas irmãs, não menos importante é o terceiro aspecto, a oração. Nesse aspecto, Jesus frisa a importância de perseverar juntos na oração. Então, os aspectos comunitário e perseverantes da oração constituem duas importantes colunas de uma boa oração a Deus. Que possamos assim, diante dessa reflexão, desse evangelho qual Mateus nos mostra, pensando assim que Jesus continue a nos ensinar a rezar, nos ensina a fazer da nossa vida uma contínua oração de louvor a Deus, que é nosso Pai. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, veja que o Senhor nos propõe hoje uma unidade de vida e na oração. Por isso, nos exalta a que sejamos pessoas coerentes nas nossas atitudes de relacionamentos, prudentes nos julgamentos, com a consciência de que o céu é testemunha das nossas ações aqui na terra. Então veja que ele nos afirma que seremos atendidos na nossa oração em comum quando tivermos unidade um com os outros nas nossas reivindicações.
A sua primeira exaltação é para que não condene ninguém somente pelas aparências, sem avaliar os seus motivos. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Ele mesmo nos ensina os passos para que possamos ajudar ao nosso irmão quando ele erra. Ninguém tem o direito de se omitir, muito pelo contrário. Todos nós somos convidados por Deus a nos manifestar com o amor a fim de esclarecer certas situações. Enquanto não tivermos a consciência do que se passa com o nosso irmão, não podemos desistir dele, mesmo que seja preciso pedir auxílio de pessoas e até mesmo da igreja. Então veja que Deus nos coloca, ou seja, nos colocou aqui na terra como colaboradores de sua obra. E o nosso irmão é criação de Deus, necessitado de salvação, necessitado de misericórdia, necessitado de compreensão. Depois, Jesus nos dá conhecimento de que todas as nossas ações aqui na terra serão ressonância no céu. Meus irmãos, queridas irmãs, por isso, tudo que fizemos aqui na terra terá o efeito no céu, conforme seja a nossa ação. Desse modo, Ele nos abre os olhos para enxergar que não vivemos somente para a terra e que aqui estamos construindo a nossa morada no céu. A nossa prudência nos julgamentos se alia ao amor, se alia ao zelo, se alia à fraternidade. Dessa forma, fazer tudo pelo bem do outro é também uma maneira de cultivar a unidade pedida por Jesus Cristo. Podemos divergir em alguns pontos, mas no que se refere às coisas de Deus, devemos acertar o passo uns com os outros e entrar em sintonia com Ele. Por isso, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus nos motiva a nos reunirmos em seu nome para unir as nossas súplicas pelo bem comum, na certeza de que seremos atendidos em nossos anseios. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você tem tido a paciência com o erro dos seus irmãos, das suas irmãs? Como você acha que está a sua situação no céu em relação ao que você tem vivido aqui na terra? Qual é a primeira regra para os seus relacionamentos? Você costuma se reunir com os seus amigos, com suas amigas para pedir a Deus em nome de Jesus alguma coisa em comum? Qual o resultado dessa experiência? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que nos conceda suficiente realismo para percebermos que o seu reino se constrói em meio a perdas e ganhos e que só Ele pode garantir o sucesso final. Que possamos assim buscarmos viver essa união, buscando no diálogo fraterno nos colocarmos diante do Pai. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.